Bom dia, só aguardando aqui o pessoal entrar para a gente começar a nossa live, né, desse domingo pela manhã. Então fica só aguardando a entrada dos companheiros. Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho já estamos começando, né? Só aguardar um pouco para o pessoal ir entrando, né? Eles sempre pedem uns minutinhos depois do horário. Então, só aguardando um pouco até as pessoas entrarem. E já já nós começaremos, né? Coisa rapidinha, já estamos começando, daqui a pouco, né? Lei de sociedade. Só mais um pouco e já começamos. Hoje nós vamos iniciar, bom dia, hoje nós vamos iniciar, né, o item 6 do capítulo 7, Lei de Sociedade, né? Então esse é o nosso mote de estudos para hoje, né? Muito bom dia a todos, né? Os amigos aqui do Instagram, os amigos aqui do Facebook. Ora, vou olhando aqui pro Facebook, ora vou olhando pro Instagram, a gente vai dividindo os olhares aqui, tá certo? Desculpe-me se tem hora que o olhar vai ficar difuso, né? Mas porque eu estou usando o celular e o tablet, então acaba que são duas câmeras diferentes, né? Então vamos lá para o nosso estudo, começando hoje, né, um domingo, aqui na cidade onde resido, nas Minas Gerais, um clima frio, né, está chovendo, uma chuva mansa, uma chuva gostosa, e já ensaiando, né, já estamos aqui ensaiando para o inverno, um dia mais frio um pouco. Ok? Então vamos começar nosso estudo de hoje. Dentro do Livro dos Espíritos, estamos estudando as leis morais, já estudamos uma boa parte delas, e agora vamos hoje estudar a Lei de Sociedade, né, onde conversaremos sobre a necessidade da vida social, isolamento, laços de família. Eu creio que se não dermos por fim o tópico hoje, faremos em dois tópicos, né? Então vamos lá para a nossa conversa. Lei de sociedade, né? Antes de analisar a questão aqui primeiro. Lei de sociedade. Então o que nós podemos entender por sociedade, né? Podemos trabalhar com conceitos sociológicos, com conceitos jurídicos, com conceitos filosóficos. Então, eu prefiro utilizar o conceito filosófico. Só um segundinho. O conceito filosófico, porque, de certa forma, ele abarca também o conceito sociológico, o conceito jurídico, de certa forma, ele abarca. Então, olhando aqui essas questões, 766, 767, 768, que fala da necessidade da vida social, nós podemos dizer que a sociedade é uma união moral de várias pessoas. Né? Uma união moral de várias pessoas visando um fim específico. Essa seria a ideia de sociedade, uma união moral. Por que união moral? Porque ela não é necessariamente física, é uma união moral. É uma união de propósitos. Então, assim, de forma resumida ou bem resumida, nós podemos dizer que sociedade é uma união moral de pessoas com um fim específico, com um objetivo específico. E esse objetivo específico, vamos chamá-lo de objetivo comum, né? Objetivo comum. O que é essa ideia de objetivo comum? Estão todos unidos para um fim que é comum a todos. Então essa seria uma ideia de sociedade. Que aí nós podemos dizer que os membros da sociedade podemos dizer, são a matéria da própria sociedade, né? Os membros são a matéria, as pessoas. E o fim, o objetivo, é a forma da sociedade. O que eu quero dizer com isso?
que o fim, o objetivo, é a forma da sociedade. Porque nós temos as sociedades naturais, né, como a família, a sociedade civil, são sociedades naturais. E temos aquelas sociedades, vamos chamar artificiais, no sentido de não naturais, que são as sociedades com fins específicos. Uma sociedade comercial, uma sociedade futebolística, por exemplo, desportiva, uma sociedade de determinado segmento, né? Então essas nós chamamos de sociedades, aspas, artificiais, dentro de um prisma filosófico que a sociedade seria algo natural, né? Há quem entenda que a sociedade não é da natureza, que a sociedade seria fruto de uma voluntariedade das pessoas, mas não uma necessidade da natureza. Há quem pense assim. E há os que pensam e que a sociedade é natural, né? Que o ser humano ele é naturalmente sociável. É o pensamento aristotélico, por exemplo. Aristóteles dizia que o ser humano é essencialmente social, né? Ele é um ser social, né? E há aqueles que entendem que não, que o ser humano é um ser individual que buscou a sociedade por cultura. Há quem entenda assim. Mas o pensamento dos espíritos é que a sociedade é da natureza. Então, como espírita que somos, como espírita que sou, eu comungo do pensamento dos espíritos, em que a sociedade é da natureza, que a sociedade é uma lei natural. E nós veremos, pelas respostas dos espíritos, por que eles assim raciocinam. Mas, de toda forma, não há dúvida que a sociedade é uma união moral de pessoas com uma finalidade específica. Nós vamos ver que a sociedade civil tem uma finalidade específica, a sociedade familiar tem uma finalidade específica. Estar encarnados, óbvio, temos uma necessidade específica, temos uma necessidade, além de específica, comum, né? Ou no sentido de em comum, a mesma finalidade, o mesmo fim. Então, feita, por assim dizer, essa introdução, vamos às questões. A questão 766 pergunta-se, na questão 766, Kardec pergunta, a vida social está na natureza? É natural? E eles respondem, certamente. Eu já disse várias vezes, né? Quando uma resposta começa com um advérbio, uma forma adverbial, ela é contundente. Né? Porque advérbio ele determina uma ação de modo, de intensidade, né? De exatidão. Aqui seria um advérbio de exatidão, né? Ou seja, certamente. A vida social está na natureza? Certamente, respondem os espíritos. E ponto, é a frase. A frase é uma palavra só. Ou seja, a sociedade é da lei natural. A sociedade não é uma invenção humana, no sentido de existência, de organização, sim, é uma invenção humana. A forma da sociedade é uma característica que nós aqui encarnados fomos desenvolvendo. Mas o viver em sociedade, vamos talvez mudar o nome de sociedade para coletividade. Viver em coletividade é natural. É da natureza. Viver em coletividade. Não confundamos é natural com aquele pensamento robesbiano, né, de Thomas Hobbes, do período da vida natural lá que ele trabalhava. Né? Não é essa a ideia da vida natural robesbiana, tampouco a vida natural russoniana, né, de Jean-Jacques Rousseau. Não é essa a ideia filosófica. Né? Não é o estado natural de Thomas Hobbes, não é o estado natural de Jean-Jacques Rousseau. Né? Quando se fala natural aqui, não é nesse sentido filosófico, de estado natural, tanto do pensamento robesbiano ou do pensamento russoniano. Não é essa a ideia. Aqui quer dizer, está nas condições da natureza, é da natureza, como quaisquer outras leis de ordem física. Então é nesse sentido aqui que entra a pergunta se o estado social, a vida social, está na natureza. E quando falamos de sociedade, também não estamos falando dentro dos prismas sociedade trazidos
pelos pensadores sociais, que seja Rousseau, que seja Hobbes. Não é essa a ideia. Aqui, sociedade no sentido de coletividade. Esse é o ponto, no sentido de coletividade. Então, a pergunta é, a vida social está na natureza? É natural? A vida social, viver socialmente, é natural? E aí, então, dizem os espíritos, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Eu vou abrir um parênteses aqui, me desculpe. O pessoal aqui do Instagram está dizendo que está travando muito. Eu não sei se é na recepção ou na emissão. Então, pergunto aqui, peço para o pessoal se posicionar, se está travando para todos mesmo. Porque se for, eu vou fazer a proposta seguinte, eu vou sair dessa live no Instagram e entrar novamente para a gente poder ver se corrige isso, né? Eu estou também aqui no Face, parece que aqui no Facebook não está travando, né? Não é isso? O pessoal pelo menos não tem feito nenhuma ponderação aqui no Facebook que esteja travando. Então eu vejo que alguns estão dizendo que está travando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair então aqui do Instagram, né? Me desculpe, pessoal do Instagram, eu vou sair e retorno no Instagram, pode ser uma questão de conexão, né? Aqui no Face o pessoal está dizendo que está ok, né? No Facebook está funcionando bem. Então deixa eu ir aqui para o Instagram, deixa eu sair do Instagram e já retorno, ok? Só um segundinho e a gente já volta. Deixa eu fazer um teste aqui primeiro no Instagram, só um segundinho. Coisas domésticas, tá? Estou em casa, aqui não é um estúdio, não é uma rede de transmissão, então muitas vezes pode ser problema aqui no meu link. Deixa eu só fazer um teste aqui de velocidade para ver se está tendo algum problema, né? Só um segundinho, tá? Desculpe se vai demorando aqui com a turma do Facebook, mas... não, parece-me que está tudo ok. Pelo menos eu estou vendo aqui a medição de velocidade. Tá bom, tá ótimo. 250 megas. 250 megas está muito bom, né? O upload também está bom. Então eu creio que o problema não seja velocidade, né? Acho eu. Vou conectar novamente, né? Só um segundinho. E vamos lá, vamos testar agora se deu tudo certo. Se não deu, né, aí já não consigo resolver, né? Eu sou quase um analfabeto funcional em termos de tecnologia, né? Vamos lá, entrando novamente aqui no Instagram, para ver se dessa vez não fique falhando, né? Vamos lá. Bom, então, só retomando, né? A questão 766, né, do Livro dos Espíritos. Estamos estudando a lei de sociedade, né? Tive que sair do Instagram e retornar, né? Então agora vamos retomar o nosso estudo, começando na primeira pergunta, na primeira questão, lei de sociedade, aqui no Livro dos Espíritos. Então vejamos, a vida social está na natureza? Certamente, foi a resposta, ou seja, uma forma adverbial absoluta, certamente. Então, os espíritos dizem que a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aqui é interessante que eles partem do princípio que os próprios sentidos que nós trazemos já nos mostram que nós somos seres sociáveis. Porque se não fôssemos seres sociáveis, se fôssemos para viver isoladamente, por que nós teríamos, por exemplo, o sentido, a faculdade da fala? Para que falar se nós viveríamos isoladamente? Então os espíritos partem de uma questão lógica, de uma questão, por assim dizer, de construção lógica, que... se nós temos certos sentidos que são necessários para a vida social, então, óbvio que nós somos seres naturalmente sociais, naturalmente sociáveis, né? A palavra aqui, dizendo a eles, que dizem os espíritos, é a faculdade de falar.
Se nós temos a faculdade de falar para nos comunicar, por que então nós não seríamos sociáveis? Por que então a lei de sociedade não seria natural? Se nós temos sentidos que são claramente voltados para a relação social. Porque se fôssemos seres para vivermos isolados, sem nenhum contato social, por que nós teríamos o sentido da palavra, a fala? Então essa é a ideia, é o próprio sentido orgânico, o falar. Então os Espíritos querem trazer a ideia que Deus não daria inutilmente a condição de fala, se nós não fôssemos viver em sociedade. É interessante que os Espíritos dão uma resposta aparentemente simples. Quando a gente olhar aqui en passant, a ideia é uma resposta superficialmente, né, dada superficialmente, e não é isso. Eles nos levam a reflexões. Olhar para nós e entendermos, e essas faculdades, esses sentidos que nós temos? Eles têm um fim útil, porque tudo tem um fim útil. E Deus nos daria algumas faculdades caracteristicamente voltadas para a interação social, se não fôssemos para a interação social? É essa a posição que eles colocam aqui. Então isso reforça, os Espíritos de certa forma reforçam o pensamento aristotélico que nós havíamos falado no início. O pensamento aristotélico que diz que o homem é um ser social. Agora, aqui os Espíritos não estão falando em sociedade no sentido sociológico ou antropológico, estão falando no sentido natural. Agora, a forma social, isso é construção nossa. A forma social, a estrutura social, a governabilidade social, isso é construção nossa. Mas o ato da coletividade não, é da natureza. Nós não somos seres autônomos. Nós não nos bastamos a nós mesmos. Nós precisamos uns dos outros num processo de complementariedade uns com os outros para formar um ser coletivo. Então é isso que eles colocam. Por isso começam a resposta numa forma adverbial. Certamente, a vida social está na natureza. Agora, as características sociais são construções nossas, e todas elas em função dos níveis evolutivos nos quais estamos, ou que mais frequentemente a sociedade, ou o conjunto maior de pessoas da sociedade está. E aí criamos as relações sociais. Então vejamos a resposta. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então aqui eles estão chamando a atenção para o aspecto da providencialidade, da providência divina, em nos colocar, em nos indicar que todas as nossas faculdades que têm características para inter-relação social, foram nos dadas para esse fim, né? E aí, inclusive, nós podemos até, não é o foco da nossa conversa, mas observar essa ideia da palavra, apenas uma digressão. A ideia da palavra, né? Se nós olharmos no capítulo 1 do Evangelho de João, nós veremos uma alusão ao Logos, né? O Logos, a palavra. No princípio era o verbo, dizia o Evangelho de João, verbo, logos, palavra. No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, e aí tem uma expressão muito interessante. Tudo que foi feito por causa do verbo. Vejamos a frase joanina. Tudo que foi feito por causa do verbo. Ou seja, por causa da palavra. Quando João assim escreve, ele nos remete ao Gênesis bíblico. Ele nos remete ao capítulo 1 do Gênesis bíblico, quando lá no Gênesis nós vemos a parábola da criação e o verbo que vai estabelecer a criação, juntamente com o criar, né, é o verbo, é a palavra, é a condição do verbo de dizer. Porque lá está escrito assim, e Deus disse, haja luz, e Deus disse, separa as águas, e Deus disse, nasce as plantas, e Deus disse. Então, quando João diz que tudo que foi feito por causa do verbo, da palavra, ele nos remete ao Gênesis, a parábola do Gênesis, em que Deus disse, ou seja, a palavra cria.
Isso nos faz, então, trazer uma ligeira digressão à questão para pensarmos que a palavra tem uma finalidade. A palavra tem uma finalidade: criar. E quando nós usamos a palavra que não seja para esse efeito criador, nós estamos desvirtuando o sentido da palavra. A palavra foi feita para soerguer, para educar, e quando a usamos para destruir, para denegrir, para falar mal, para fazer críticas pejorativas, nós estamos desvirtuando o sentido da palavra. Tudo que foi feito por causa do verbo. Ou seja, a palavra, na parábola gênica, a palavra tem um efeito criador. Aí entendemos porque André Luiz coloca, como bem aqui a Tatiana observa, o poder criador da palavra, quando André Luiz coloca que onde a palavra não ajuda, calemo-nos. Porque a palavra é para soerguer, para levantar, para animar, para dar vida, para fazer sentir a vida. E quantas vezes utilizamos a palavra para destruir, para críticas negativas, pejorativas? Quantas vezes? E não percebemos que essa ideia é a ideia que está no Gênesis bíblico, no primeiro capítulo. E Deus disse, haja luz, e Deus disse, nasça as plantas, e Deus disse, separa as águas. Ou seja, a palavra cria, a palavra gera expectativas. E é justamente por estarmos no meio social, justamente por causa das interações sociais, é que nós precisamos saber usar muito bem as palavras. Nós precisamos saber usar muito bem a palavra para esclarecer, a palavra para clarear, por assim dizer, o raciocínio, a palavra para levantar as pessoas, dar ânimo às pessoas, a palavra para agradecer a Deus, agradecer as pessoas, agradecer, a palavra para dar bom ânimo, de incentivo, a palavra para mostrar a solidariedade, aprendermos a conjugar os verbos na primeira pessoa do plural, nós, vamos, faremos, queremos, amamos, pedimos, agradecemos, primeira pessoa do plural, e não na primeira pessoa do singular, na forma egoística, o quero, o determino, não, a palavra tem outro sentido. Então podemos aproveitar que os Espíritos colocaram aqui mais o sentido, mais a ideia da faculdade orgânica da palavra, do falar, para mostrar que nós não temos inutilmente a palavra para viver em vida social, em relações sociais, mas também que percebamos que embora a palavra seja orgânica, a faculdade de falar seja orgânica, melhor dizendo, a palavra que sairá determinará os nossos sentimentos, a característica que nós somos. O poder do verbo, nós talvez não estamos dimensionando. Né? Tatiane lembra aqui o item 165 do livro Pão Nosso, né? Que sugiro então a leitura, né? Para que a gente avalie, né? O poder da palavra, o poder que aqui ela coloca verbalista, mal aplicado. Pensemos nisso, para que cuidemos melhor das nossas relações sociais. Dizem os adágios populares que 3 coisas nunca voltam quando ocorridas: a flecha atirada, a oportunidade perdida e a palavra proferida. Não voltam. Então pensemos bem no valor da palavra. Pensemos muito antes de falar. E aqui foi colocado também uma frase do Cristo, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de amarguras, mais prudente é não falar, porque a palavra será amargurada, será pesada, será difícil até mesmo de ser entendida. Então, que pensemos muito bem nessa palavra escrita aqui, palavra, para a gente saber dar valor,
saber valorizar algo que nos foi dado para a interação social, a faculdade orgânica do falar. Então que pensemos bem, né? Que diz também o adágio, né? Que o homem ele pode controlar o que pensa, controlar o que fala, mas uma vez falado, ele se torna escravo da própria palavra. Então, é só uma digressão que eu faço, um parêntese que eu abro nessa resposta, para a gente fazer uma pequena abordagem sobre isso, né? Até tenho aqui agendada, eu não me lembro para que data, uma palestra virtual justamente sobre essa ideia do verbo. Nós vamos analisar o tema da palestra e o verbo se fez carne. Nós vamos conversar sobre isso. Agora eu não me lembro de cabeça que dia que está agendado aqui para essa próxima semana. Não me lembro, mas é muito interessante. Eu sugiro que quem gosta de ler, né, que leia então esse, digamos, do capítulo 1 do Evangelho de João até o versículo 5. Né, capítulo 1, versículo 1 a 5. Tem uma lida sobre como João trabalha com essa ideia do verbo, com essa ideia da palavra. Muito interessante. Voltemos então, fechemos o parêntese e voltemos aqui para os parênteses, né? E voltemos aqui para nossa questão. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Essa é a ideia da resposta da questão 766. Então, para os espíritos, pelo pensamento dos espíritos, nós somos seres, sim, sociáveis. A vida social, aqui não vem ao caso o modelo social, ou o modelo de sociedade. A vida social é da natureza. Não fomos criados, não nos construímos sozinhos. Construímos-nos nas relações sociais. Por isso é uma lei de sociedade, é uma lei natural, a lei de sociedade. E depois a questão seguinte, a questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Porque se parte do princípio que a vida social é da natureza, então aqui o Kardec pergunta aos espíritos se o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza. E eles respondem, sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Bom, aqui são 2 pontos nessa questão. A pergunta em si, óbvio, mas 2 pontos na resposta. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza, à lei de sociedade, e eles dizem sim, e eu coloco uma partícula conclusiva, pois os homens buscam instintivamente. Essa é uma palavra que eu gostaria de pensar sobre ela, na resposta. Ela é forte para a resposta. Os homens, as pessoas, buscam instintivamente a sociedade. E todos devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. É a outra expressão que eu chamo a atenção para a resposta. Então, 2 pontos aqui na resposta que nós precisamos pensar. Primeiro, instintivamente. Um advérbio, por assim dizer, de modo, instintivamente, e ajudando-se mutuamente. Sempre me chama atenção em frases o que for advérbio. Funções adverbiais ou advérbio em si mesmo são importantes e nós precisamos olhar, porque quando há um advérbio na frase, um advérbio colocado, ele vai falar de intensidade, ele vai falar de modo, ele vai falar de tempo, né? Advérbios de tempo, advérbios de modo, advérbios de intensidade. Então são muito fortes os advérbios em frases. Eles como que chamam atenção para si mesmos. Então aqui está colocando uma forma para explicar por que o isolamento absoluto, ou de que forma, melhor dizendo, que nós buscamos a sociedade. E aqui vem, então, instintivamente. Essa forma adverbial, instintivamente. O que quer dizer o instintivamente? Quer dizer que foi assim, fruto de um reflexo? Não. Este instintivamente está ligado, mais uma vez vou citar a questão, ele está ligado à questão 258 do Livro dos Espíritos.
Por que que é instintivamente? Porque está registrado no nosso subconsciente em função das programações reencarnatórias que fazemos. Porque o que diz a questão 258? Que nós, antes de encarnarmos, escolhemos o nosso gênero de vida, o nosso gênero de provas. Se nós escolhemos o nosso gênero de provas, o nosso gênero de vida, isso está na nossa memória reencarnatória, isso está no nosso arquivo reencarnatório, isso está no nosso subconsciente. E então esse processo de buscar a vida social, a interação social, quando aqui colocado instintivamente, é justamente a programação reencarnatória que nós temos. Porque esse instinto não é o instinto animal de perpetuação e sobrevivência, é o instinto racional das escolhas, escolhas feitas quando estávamos no mundo espiritual. Então isso vem como uma resposta numa condição de estímulo que nós recebemos externamente, e aí desarquivamos. Então, quando eles dizem instintivamente aqui, não é um instintivamente do nada, não é um instintivamente do que veio do acaso, não, é um instintivamente que é parte da nossa programação reencarnatória. É um instintivamente porque nós já programamos nossa estrutura social de vida, ou nossa estrutura de vida social, melhor dizendo. Então, por isso a palavra instintivamente ela é forte, ela é profunda. Por isso o advérbio é profundo, porque ele nos leva a essas questões anteriores. Até mesmo pode-se dizer, mas como assim vai buscar viver numa sociedade entre pessoas de má vida, entre pessoas complicadas? Sim, essa é a questão 260 do Livro dos Espíritos, que aí vamos até ler para facilitar um pouco. Deixa eu chegar aqui na questão 260. É importante nós observarmos isso. Deixa eu chegar aqui, por favor, só um tempinho. Eu me preocupo com o tempo por causa dos 60 minutos aí do Instagram. Veja, como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? É necessário que ele seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. A prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. E eles dão um exemplo. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie, ou seja, entre pessoas que dão o mesmo estímulo. E aí são provas que nós pedimos. Então, por isso a palavra instintivamente está colocada na questão. Instintivamente, porque é como se fizesse parte de algo que nós... faz parte de algo que nós programamos. Então, perceberam a importância dessa condição adverbial, dessa palavra, desse advérbio, desse instintivamente? Então, quando as pessoas dizem, eu não pedi para nascer, aliás, tem uma letra de música do rock brasileiro, que eu não me lembro agora, a banda, né? Tem gente que sempre coloca aqui para me ajudar a lembrar a banda, que dizia, eu não pedi para nascer, né? Pediu, não só pediu, muitos de nós imploramos para nascer. Quando alguém diz, eu não pedi para nascer nessa família, pediu, ixa, e pediu, esse ixa deu uma minerada de todo tamanho, né? Eu não posso negar minha raiz mineira, né? Sou um mineiro, bem mineiro. Aqui estamos dizendo, a Tereza está dizendo Lulu Santos, né? Então vejamos, nós pedimos sim, nós programamos nossa encarnação. A André Rubio aqui está dizendo, Lulu Santos, exatamente, Lulu Santos. Nós pedimos isso. Então, por isso que a palavra instintivamente está colocada. Perceberam a força da palavra? Até na escrita, o quanto precisamos interpretar bem e saber, óbvio, o que a palavra representa, o que ela é, se ela é um verbo, se ela é um pronome, se ela é um sujeito, se ela é um advérbio, se ela está como sujeito, melhor dizendo, se ela é um advérbio, porque isso dá a condição interpretativa da resposta. Então vejamos, sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade. Aí eles reforçam a ideia que ela é natural. E o instinto que nós temos é em função das programações que nós fazemos. Então estamos na sociedade certa. Muito legal. Ele é um processo que está no nosso subconsciente. E aí trazemos para o aspecto consciente, para a vida social. Basta estudarmos, damos uma lida lá no mundo maior, né? Na estrutura da casa mental proposta por André Luiz. Interessante. E então segue a resposta. E a sociedade e todos
busca instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. É a outra expressão forte na frase. Ajudando-se mutuamente. O verbo ajudar, mas a estrutura mutuamente. A estrutura adverbial, mais uma vez. Mutuamente. O que é mutuamente? Um e outro. É um processo retroalimentativo. Nós ajudamos pessoas, pessoas nos ajudam. A construção social se dá pelo processo de mútua ajuda. É isso que nós precisamos pensar. É isso que nós precisamos depreender. Se nós precisamos da relação social para crescermos, nós precisamos de uma ajuda mútua, de um processo de reciprocidade. É preciso que haja essa reciprocidade. Aí temos a lei de ação e reação, que é a reciprocidade da própria lei. O que nós fazemos nos volta. Né? Toda ação gera uma reação contrária, de igual força, de igual potência. Veja, é uma reciprocidade e também com as pessoas. E se há uma reciprocidade, precisamos pensar que tipo de reações nós temos. Então aqui, essa ideia mutuamente é um advérbio muito bem colocado na frase, que vai mostrar a maneira, vai mostrar o modo que vai ser feita essa ajuda, de que maneira será mutuamente. Então veja, um advérbio que nós podemos dizer, advérbio de modo. Então, qual a maneira nós usamos? Então, qual a maneira de ajudar na sociedade? Mutuamente, um ajudando os outros. Então, as duas expressões, essa ideia de busca instintiva e a ideia de ajuda mútua são fundamentais para o nosso bem viver e para o nosso também viver bem. Então, percebamos quão rica é a resposta. Quão rica é essa resposta? E a questão 766, bem atrelada, bem ajustada à questão 767, dizendo a vida social é da natureza, e quando se pondera sobre o isolamento, eles dizem que não, o isolamento não permite a construção social, não permite a construção social que se dá por ajuda mútua, ajudando-nos mutuamente. Isso vai nos mostrar, então, que a sociedade, para que ela cresça, para que nós nos desenvolvamos, o egoísmo não pode existir. A solidariedade é a amálgama. A solidariedade é a cola que vai unir-nos. Precisamos perceber isso, a solidariedade. Por isso, lá no final, nós vamos ver, no final que eu digo, quando chegarmos à última lei, a 10ª, lei de amor, justiça e caridade. São elementos, são os amálgamas, são as colas, né, por assim dizer, é o que une, é o que prende, é o que dá estabilidade à sociedade. O que estabiliza, o que dá estabilidade, harmonia à sociedade? A solidariedade. Que aqui chama-se ajuda mútua. Como que nós queremos ter uma sociedade equânime, justa, se nós não agimos com equidade, se nós não agimos com equanimidade, ou seja, com o mesmo peso, mesma medida, se nós não somos... não colocamos ali, vou usar outra expressão mineira, me desculpe, vou usar outro ditado mineiro, se nós não medimos a água e o fubá, né, aqui dizemos, né, se não medimos os dois, então é preciso nós observarmos isso, a solidariedade. E a ideia da solidariedade é que nos faz perceber aquela ideia de família universal, né, da palavra frater lá, do latim, frater, família. Então esse aspecto que nós precisamos buscar na ideia da sociedade. E a questão seguinte, 768. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Interessante essa pergunta. Vejam, é só um instinto, desculpe-me,
é só um instinto, que é o que eles colocam aqui, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal, ou há algo mais? Ou há um fim providencial, um objetivo providencial de ordem mais geral? Objetivo providencial, da providência, da lei natural, da lei de Deus. E aí eles respondem, o homem deve progredir. Ponto. É uma frase. Isso aqui é a primeira frase da resposta. O homem deve progredir. Deve progredir. Vejam, deve. Não é o homem deveria progredir. Deve. Ou seja, é um imperativo. Não é a forma imperativa que está aqui, não. É um imperativo no sentido substantivado. Né? É algo forçoso, é algo determinado. O homem deve progredir. O ser humano deve progredir. Né? É a questão 116 do Livro dos Espíritos. Deve progredir. Né? É um impulso natural da evolução. Então, ponto. Depois nós veremos com mais detalhe quando estudarmos a lei do progresso. Por ora, é um determinismo. Quando é outro aspecto. Mas esse determinismo encontramos na questão 116 do Livro dos Espíritos. O homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe seria possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens, com as outras pessoas. No isolamento, ele se embrutece e definha. Olha que força essa última frase. No isolamento, nós nos embrutecemos e nos definhamos, dizem aqui os espíritos. Embrutece. Porque a relação social vai nos lapidando. Vai. Nós vamos errando aqui, acertando ali, vamos aprendendo, vamos nos lapidando e gradativamente vamos ficando mais educados. Educados não no sentido acadêmico da palavra, ou academicista da palavra, mas no sentido de colocando para fora aquilo que nós vamos aprendendo. Então, a interação social, ela nos permite um processo de desenvolvimento. E se nós nos isolássemos, nós nos embruteceríamos. Nós ficaríamos como o quê? Nós mesmos à medida de todas as coisas. E a medida das coisas está na relação social, na interação social, na relação interpessoal. Numa relação interpessoal, nós aprendemos limites. Nós aprendemos que no limite dos nossos direitos estão nos direitos dos outros. O limite dos direitos dos outros estão nos nossos direitos. Então, nós podemos exercitar as virtudes da convivência, podemos lidar com os defeitos na convivência. Então, esse aspecto social, essa escola que nós podemos chamar de encarnação, de estarmos encarnados. E vamos nos lapidando. E o processo evolutivo vai acontecendo mais demoradamente, menos demoradamente, mais rapidamente, menos rapidamente. É esse o ponto. Então o isolamento nos embrutece e nos definha, porque não exercitamos sequer o sentimento. É na relação com o semelhante que nós externalizamos o nosso sentimento, que nós aprendemos a sermos sensíveis, que aprendemos a ser sentimentais, não no sentido pejorativo, que aprendemos a compreender as pessoas. Na relação social, vamos aprendendo que desenvolver a compreensão é fundamental. Porque as pessoas, já disse outras vezes, são idiosincráticas, ou seja, reagem de maneira diferente ou de maneiras diferentes a um mesmo estímulo. Há pessoas que numa mesma circunstância têm uma reação e outras pessoas outras reações. Então, por isso a interação social, para podermos desenvolver, por exemplo, a sensibilidade, termos a sensibilidade de perceber a outra pessoa como pessoa que ela é e sermos percebidos como pessoa no sentido de relação social, porque a percepção maior se dá no sentido espiritual. Desenvolver a sensibilidade. Perceber que o fato de eu ter uma grande amizade por alguém, por dizer que é minha amiga, meu amigo, eu não tenho direito de invadir a privacidade da consciência desse alguém. A desenvolver a sensibilidade para perceber que todos nós, embora sermos
buscarmos a coletividade, nós temos a individualidade, ela precisa ser respeitada. Podemos até dizer, seja amigo do seu vizinho, mas não derrube o muro que separa as duas casas. Ou seja, respeitemos a individualidade, não invadamos a consciência alheia. Isso é sensibilidade. Quantas pessoas querem determinar o comportamento das outras? Querem definir o que elas sentirão, pensarão, farão? Isso é ter sensibilidade para respeitar o outro. Na própria vida conjugal, já citei aqui, trago novamente a ideia de Khalil Gibran, quando ele falava aos cônjuges, ele dizia, amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas, numa perfeita harmonia. Isso é sensibilidade. É perceber que cada um tem a sua individualidade. E é a soma das individualidades que vai formar a coletividade. Então, a vida social dessa questão 768, nesse embrutecimento e definhamento, a vida social nos permite desenvolver a sensibilidade, nos permite desenvolver o sentimento, o afeto. A amorosidade, que talvez possamos entendê-la melhor pelo afeto, afetuosidade, que nos permite desenvolver a compreensão, perceber que cada um tem um olhar diferente para a mesma situação, que cada um interpreta de maneira diferente, e que não quer dizer que a minha interpretação é melhor do que a do outro, ou é correta, a outra não. Perceber esse aspecto, desenvolver a compreensão. Dizem que um homem estava colocando flores no túmulo de um falecido parente seu, e ele olhou ao lado, no túmulo ao lado, havia um chinês colocando um prato de arroz para o falecido dele. E aí o homem perguntou, você acredita que o seu falecido vai vir comer o prato de arroz? E o chinês respondeu, sim, quando o seu vier cheirar as flores. Ou seja, compreensão. Cada um tem a dimensão de interpretação da vida. Nós precisamos respeitar. Não quer dizer que concordemos, mas respeitemos. Até para discordar, nós precisamos respeitar um pouco. Porque até a forma de falar. Quando eu digo assim, eu discordo de você, é agressiva essa frase. Eu discordo de você. Eu posso discordar e dizer, talvez, eu penso de maneira diferente. Se eu digo, eu penso de maneira diferente, eu estou discordando. Mas se eu digo, eu discordo de você, eu estou usando uma contenda. Eu estou formando um cabo de guerra. Então, até na forma de dizer, nós podemos mudar um pouco as consequências das falas nas interações sociais. Em vez de dizer, eu discordo de você, eu vou dizer, olha, eu penso de maneira diferente. Quando eu digo, eu discordo de você, outra pessoa pensa, quem é ele para discordar de mim? E vai me responder assim, discorda por quê? Mas quando eu digo, eu penso de maneira diferente, a pessoa me perguntará, como você pensa? E aí eu posso expor o que eu penso. Então, quando eu digo, eu penso de maneira diferente, a pessoa fala, como você pensa? Agora eu digo, eu discordo de você, ela fala, por que você discorda de mim? E aí criamos um clima de contenda, um clima de debate. Quando somos seres criados para o diálogo, precisamos desenvolver a cultura do diálogo e não a cultura do debate. Quando entramos em debate, queremos vitória para impor derrota. Quando entramos num diálogo, nós queremos consenso. Então desenvolvamos uma outra cultura, não a cultura de debate, a cultura do diálogo. Em vez de colocarmos o título, teremos hoje um debate, coloquemos assim, teremos hoje um diálogo sobre isso. Porque o diálogo pressupõe espaço para falar, não pressupõe convencimento, apenas exposição de uma ideia. E se ela for bem aceita, ótimo. Se não for, pode ser que ela não seja boa, pode ser que o tempo não seja o apropriado. Então desenvolvamos a cultura do diálogo. Isso tudo está aqui nessa questão 768, quando responde do embrutecimento e do definhamento. Quantas vezes até na relação social, na interação social, nós nos embrutecemos? Pensemos nisso.
E coloca, o homem deve progredir. Sozinho, isso não lhe é possível. Nós não progredimos sozinhos, nesse sentido de viver sozinhos, não. Nós não somos autossuficientes. Nunca nós podemos dizer, eu me basto a mim mesmo. Não. Eu preciso sim de pessoas. No concurso da existência, eu preciso das pessoas. As pessoas precisam de mim. Eu posso auxiliá-las, elas podem me auxiliar. Então esse ponto é importante. É isso que eles estão colocando, sozinho não é possível. Por quê? Eles dizem, por não dispor de todas as faculdades, por não sabermos tudo. Sempre há alguém que pode nos ensinar, e sempre há alguém que precisa do nosso ensino. Ninguém é tão, por assim dizer, desprovido de conhecimento que não tenha o que ensinar. E ninguém é tão sabedor de tudo que não tenha o que aprender. Todos nós temos o que aprender, todos nós temos o que ensinar. Mais uma vez trago os filósofos, que eu sempre cito, Almir Sater e Renato Teixeira, lá no Tratado Existencial, chamado Tocando em Frente. Eles dizem, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Olha que interessante. Estrada eu vou, estrada eu sou. Há momentos que eu preciso caminhar por uma estrada. Ou seja, há momentos que eu preciso aprender. E há momentos que eu sou a estrada pela qual as pessoas caminham. É o momento que eu me ensino. Então, estrada eu vou, aprendo. Estrada eu sou, ensino. Estrada eu vou, caminho pela estrada que são as outras pessoas. Estrada eu sou, as outras pessoas caminham pela estrada que sou eu. Então, nesse jogo de palavras inspirado, esse jogo de palavras está mostrando para nós que todos nós temos o que aprender, todos nós temos o que ensinar, todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos ensinar. Estrada eu vou, aprendizado. Estrada eu sou, ensino. Ora aprendemos, estrada eu vou, ora ensinamos, estrada eu sou. Perfeito esse raciocínio desses dois filósofos, compositores. E é justamente esse aspecto, nós não temos todas as faculdades. Depois eles colocam, precisa do contato com as outras pessoas. Do contato. Não necessariamente presencial. Aqui estamos em contato, não presencial. Ou seja, precisamos da interação social. Ninguém constrói uma vida, materialmente falando, sem amizades, sem amigos. Amizade, aquele sentido gostoso, aquele sentimento gostoso, aquele sentimento de amor, sem exigências. O amigo, ele não exige do outro. O amigo não exige nada. O amigo sequer quer a mudança do outro. Ele gosta do amigo, amiga ou amiga, não interessa, gosta um do outro, por simplesmente gostar. Muitas vezes uma relação conjugal, amorosa, claro, mas sem uma base de amizade é exigente, cobra-se demais. A amizade não. A amizade, essa sensibilidade, esse sentimento, essa compreensão é natural. Como na letra de música que já falei aqui outras vezes, gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser, diz a letra. De outro jeito, abraço os seus defeitos, gosto dos seus olhos, do jeito que me olham. Seja assim tão sua, me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre seu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu lhe guarde dentro do meu coração. A amizade. É esse sentimento gostoso que nos permite crescer, ter amigos, abrir as portas para o afeto, abrir as portas para o bom relacionamento com as pessoas. Como é bom a gente poder dizer que tem amigos. Como é bom a gente poder dizer que gosta das pessoas, que ama as pessoas, sem interesse nenhum, nem físico, nem material, e nem carência, apenas por gostar. Pensemos nisso. Pensemos nessa construção de nós mesmos na relação social.
No isolamento, ele se embrutece. Essa é a ideia, então, contida nessa questão 768 do Livro dos Espíritos. E não sei como é que está o tempo, acho que ainda dá um tempinho para a gente seguir aqui. A vida em isolamento. Com 769, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável, se nele o homem encontra satisfação? Interessante. Se o direito, né, de escolha, ou melhor dizendo, se os gostos, né, são também naturais, por que a gente vai dizer que gostar de estar no isolamento seria errado se nele, né, se no isolamento a pessoa pode encontrar satisfação? Mas aí os Espíritos respondem: satisfação egoísta. Satisfação egoísta. Ou seja, pensa só em si mesmo. Eu posso dizer, eu não gosto de conviver com as pessoas, mas as pessoas podem dizer, eu gosto de conviver com ele. Veja, o egoísmo é quando eu parto de mim para os outros. E dos outros para comigo. Eu posso dizer, eu gosto de ficar sozinho, mas as pessoas podem dizer, eu gosto de ficar com você. Quem sabe são as portas do meu coração que estão fechadas. Não é uma questão de gosto. É uma questão talvez de timidez. Ou outro qualquer. Então dizem os Espíritos, satisfação egoísta. Também há pessoas, há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disto? Ou seja, nos excessos. Nos excessos. Momentos de isolamento, momentos de recolhimento perfeitos. Aquele momento que nós queremos ficar sozinhos conosco, ótimo. Nós não estamos sós. Estamos apenas sozinhos no aspecto reflexivo. Sim, por isso eles sempre trabalham aqui com isolamento absoluto, porque podemos ter os isolamentos relativos. Podemos ter uma vida em isolamento, em reflexão, sim, relativos, não constantes. Sim, é ótimo, sim, nós nos recolhermos, em alguns momentos estamos só conosco, né? Estamos aqui olhando para nós mesmos, sim, mas o abuso de tudo é o equilíbrio, o abuso de tudo. Então, quando abusamos do isolamento? Quando nos isolamos absolutamente de tudo. Queremos viver apartados numa vida quase que ascética, como vemos lá na questão 721 do Livro dos Espíritos, que nós já falamos sobre ela, as mortificações do ascetismo absoluto. Como vimos na questão 657, sobre a vida contemplativa. Então, essa questão 769, para essa questão 769, eu sugiro a leitura da questão 657, e da questão 721 do Livro dos Espíritos. Porque elas vão falar, a questão 721 vai falar do ascetismo, da mortificação ascética, e a questão 657 vai falar da vida contemplativa. Mas os momentos relativos, não. É o momento introspectivo, é aquele momento em que nós buscamos estarmos não apartados do mundo, mas estarmos silenciados em nós mesmos. Seria um momento reflexivo, como bem coloca a Bianca Vilar aqui, o Evangelho fala do deserto, sim, esse deserto muitas vezes nós temos que ter, voltar para nós mesmos. Isso é isolamento relativo, o que os Espíritos trabalham aqui é o isolamento absoluto, é o que eles trabalham aqui. Então dizem que não, essa satisfação é egoísta. E aí eles acrescentam que é a parte fundamental da resposta, que é a que nos clareia. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Aqui está o ponto-chave. Por isso a frase começa com satisfação egoísta e termina uma outra, a pergunta, a resposta, melhor dizendo, não é a frase, a resposta começa com satisfação egoísta e encerra a resposta sobre utilidade. Por que satisfação egoísta? Porque pensa somente em si. E nós não estamos na vida social, encarnados, para pensar somente em nós. Estamos para pensar em todos. Aqueles com os quais convivemos. Então vejamos, Deus não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. E estamos
aqui para desenvolver esse senso de utilidade que buscamos nas pessoas e buscamos em nós mesmos. E as pessoas buscam em nós mesmos. Por isso eles dizem satisfação egoísta. E seguem que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo. Duplo egoísmo, dizem eles. Duplo egoísmo por quê? Excluem-se e o motivo é para se preservar do mundo. Ou seja, outro egoísmo. Preservar do mundo, não interagir com o mundo. Né? E aí a sequência de perguntas trabalha justamente essa ideia. Né? E depois a 770 a 771 e aí vai até a 772. Né? Então, é um ponto a se pensar. Né? E na seguinte, 770A, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe uma dolorosa privação, como num processo autoflagelatório? E eles vão dizer, a melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. Veja que eles colocam a lei de amor e caridade, não a lei lá do item 10, no sentido lei de justiça, amor e caridade. Tanto que aqui saiu a palavra justiça. É a lei de amor e caridade como elemento universal. O amor como elemento universal. Então, se nós muitas vezes assim fazemos, para um sacrifício, no sentido que se dá a palavra, ele diz, o melhor sacrifício, né, a maior expiação, é fazer o bem, em vez de fazer o mal. Então, quando nós evitamos o mal, mas não fazemos o bem, não procuramos fazer o bem, só procuramos a evitação do mal, caímos no egoísmo novamente, esquecemos da lei de amor e caridade. Né? E assim segue, no mesmo sentido, essas outras questões. E depois, encerrando o tópico, né, do lei de sociedade, eles vêm trabalhar como família, e depois nós podemos talvez achar um outro momento para falar só sobre família, um tópico sobre família, sobre os laços de família, que é o título, que é muito prudente, muito pertinente, essa ideia de laços de família. Eles fazem uma comparação entre a vida do ser humano, a vida dos animais, né? E aí eu vou à questão 774, dizendo, há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os seres humanos, entre os homens, resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Que devemos pensar nisso? Porque há aqueles pensadores que dizem, não, os laços de família são construções sociais, porque veja, na natureza os animais não formam laços de família, enquanto são pequenos são cuidados, depois que têm vida, que crescem, cada um segue por si. Mas aí os espíritos respondem, o destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Nós desenvolvemos a racionalidade, não o instinto de conservação. Há no homem, dizem eles, alguma coisa mais além das necessidades físicas. A necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família tornam mais apertados esses laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar como irmãos, a se amarem como irmãos. Então a ideia de família não é uma construção social, é uma lei da natureza. É a nossa sociedade mais próxima, é a célula máter da sociedade. Sociedades conservadoras porque são conjuntos de famílias conservadoras, liberais, conjunto de famílias liberais. A família é a célula máter da sociedade. E aí chegamos à questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescer? Aumentar. Um aumento do egoísmo. Se o relaxamento de laços de família seria um recrudescimento, um aumento do egoísmo, o apertar dos laços de família, então, seria o aumento do altruísmo. O aspecto do altruísmo. E, justamente em família, nós podemos lidar com o egoísmo, diminuindo, acabando com ele. E eu sugiro uma leitura da questão 913 do Livro dos Espíritos. 913, que fala que o egoísmo é o vício mais radical que nós temos. Depois dei uma lida lá na questão 913.
Em outra oportunidade, nós podemos aprofundar, conversar um pouco mais sobre família, né? Sobre esse conceito de família, né? Aperte mais esses laços, né? Aqui estamos trabalhando família nesse contexto da lei de sociedade, não é o tópico só sobre família, né? E assim encerramos, né, nossa lei de sociedade, né? Encerramos no sentido de análise, né? Superficial até mesmo, né? Da lei de sociedade. E no decorrer da semana nos encontraremos. Eu estava pensando, estou olhando para cá, olhando a agenda, eu estava pensando em fazer uma jornadazinha, né, um pouco mais efetiva na semana que vem. Talvez exija um pouquinho mais da bondade de vocês. Estava pensando seguir com essa live de estudos das leis morais na quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem. Fazer uma jornada, uma expiação, né? Fazer uma jornada expiatória. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta e sexta no período da noite, né? Penso aí por volta das 20 horas, e sábado e domingo nos horários que nós fazemos, né? 15 horas, 15h30 no sábado e no domingo às 9h30 da manhã. É uma ideia, tá? É lógico se achar que... Por que eu estou fazendo isso? Para ver se a gente consegue estudar essas leis morais nesse tempo ainda que estamos, por assim dizer, né, recolhido. A Tatiane coloca aqui um intensivão. Isso me lembra a época que eu era professor de cursinho, Tatiane. Eu dava aula de história geral no cursinho. E aí nós tínhamos o intensivão, né? Nós chamávamos de aulão, né? Nós tínhamos o intensivão. Bem lembrado isso. Então, vejamos, é uma ideia, né? Porque a gente vai ganhando um pouco de tempo, né? Para conseguir chegar até a frente. Então, é a proposta que eu faço para essa semana, quinta, sexta, sábado e domingo, né? E aí vocês já vão se cansar de mim, creio eu, né? Muito obrigado a vocês, né? Por essa oportunidade, por esse momento aqui que nós pudemos conversar sobre a lei de sociedade. E eu reforço, não tenho a intenção e nem tenho a capacidade ou o conhecimento necessário para esgotar esses assuntos. E aqui, por mais que eu use a palavra aprofundar, logicamente o meu aprofundamento é quase superficial, porque eu também não tenho a capacidade e o conhecimento para fazer profundas análises. O que eu fiz aqui foi só uma externalização daquilo que eu interpreto, daquilo que penso quando leio, né? E tento ao máximo fundamentar, buscar sempre correlações. Tento ao máximo fundamentar com o pensamento dos Espíritos, com o pensamento do Evangelho. Tento, nem sempre consigo, para justamente evitar que sejam opiniões minhas, ou que sejam interpretações, mas calçadas em fundamentos, em falas dos Espíritos, né? Então, se porventura eu incorrer em algum equívoco interpretativo, algum erro interpretativo, me desculpem e me corrijam, por favor, né? Estou plenamente aberto para, caso incorra em algum erro interpretativo, alguma falácia interpretativa, me corrijam, que com prazer a gente segue, porque o importante é o correto e não o interpretado, tá certo? Muito obrigado a vocês, Deus lhes pague, né? Um bom domingo a todos vocês e, se Deus quiser, né, nós nos encontraremos na próxima semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos ver. Até mais a todos. Tchau.